Som, ei, ei, som. Tira um pouquinho o volume daqui para mim, fazendo favor. Som, ei, 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 som, ei, ei. Tirou muito, pode devolver um pouco. Som, ei, 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 som, teste. Testando o som, ei, 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 teste, som, ei, 1, 2, testando o som. Quero, antes de fazer uma oração pela palavra, eu quero ler um versículo contigo. Ele está lá em Josué capítulo 6. A gente vai navegar neste capítulo, cara, mas eu quero que você preste atenção no que ele está dizendo aqui. Josué. Josué capítulo 6, versículo 1 diz assim aqui. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando longamente as trombetas de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração? Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo, por mais esse dia, por tudo que o Senhor tem nos dado, nos oferecido, pela tua bondade, teu amor, teu cuidado. Amado Deus, em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra fale aos nossos corações, ministre a cada um de nós, Pai, de uma forma poderosa. Pai, aquilo que está ainda, Pai, oculto aos nossos olhos, que possa ser trazido, Pai, a clareza, Pai, a transparência de entendermos a tua vontade. No nome de Jesus Cristo, Pai, cala tudo aquilo que tenta roubar, matar, destruir a tua vontade sobre esta palavra, o culto, enfim, Pai, aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações. Traga a cada um de nós entendimento, Pai, da tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro os nossos corações como um solo fértil e repreendo toda ação do inferno contra a palavra de Deus, contra, Pai, a vida dos meus irmãos, a nossa mente, o nosso coração. Pai, sela, Pai, os 4 cantos dessa igreja, acampa teus anjos aqui dentro, Pai, e nada que é teu, Pai, tem liberdade, nada que não é teu, Pai, tem liberdade, Pai, de atuar nesse culto essa noite, Pai, que não seja, Pai, debaixo da tua vontade, Pai, o teu Espírito Santo soprando sobre nós. Então traga a cada um de nós discernimento daquilo que o Senhor deseja falar conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quem pode aplaudir o Senhor? Queridos, vamos entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Jericó era uma cidade fortificada e era considerada, eu vou falar uma palavra bem difícil, tá? Inexpugnável. Pastor, o que é isso? Inexpugnável. Amados, é inconquistável, intransponível, ou seja, ninguém conseguia, avançar, ninguém conseguia derrubar, invadir, ninguém conseguia tomar posse daquele lugar. E queridos, os seus muros, eles eram tão grandes, tão largos, que os caras faziam casas em cima dos muros. E tinham aqueles que andavam de carruagem sobre os muros, de tão largo que era. Então assim, ele era muito grande, né? E era o símbolo máximo de autossuficiência humana, de força de um povo e da resistência, queridos, contra invasores. Ou seja, era um lugar que ninguém se atrevia a
tentar invadir, porque era impossível de acontecer. E quando chegou em Canaã, né, Jericó é a primeira batalha de Israel. Preste atenção nisso, queridos, isso é importante. E Deus fez questão que a primeira vitória fosse conquistada sem espada. Fez questão, queridos. Então assim, preste atenção. Deus, Ele fez questão que a primeira vitória do povo de Israel sobre aquele processo de tomada da terra prometida fosse sem espada, sem estratégia militar, né? Sem força humana. Queridos, Jericó não era apenas uma cidade fortificada, era o primeiro grande confronto. Então era o primeiro grande confronto de Israel dentro da terra prometida, e justamente por isso Deus escolhe derrubá-la de uma maneira totalmente diferente do que qualquer exército da época poderia imaginar. Ninguém acreditava que aquilo fosse possível. Por quê? Por quê, queridos? Porque Deus estava ensinando o seu povo um princípio eterno. Preste atenção, queridos. A promessa não se conquista pela força do braço, mas pela força da fé. Eu vou falar mais uma vez, a promessa que Deus tem na sua vida não se conquista pela tua estratégia humana, pela força do teu braço, mas se conquista pela força da fé que você tem. Amém, queridos? Então, queridos, o que abre caminhos não é a espada, é a obediência. Diga para alguém que está do teu lado aí, obediência. É obediência, irmão. Então assim, cara, é difícil obedecer? É, mas é o que abre portas, é o que abre caminhos. Então, o que derruba muralhas, queridos, não é uma estratégia humana, é confiança no Deus que dá vitória antes da batalha começar. Antes, como assim, pastor? A gente vai entender. Jericó, irmão, simboliza muito mais do que paredes de pedra. Ela representa o primeiro obstáculo, ou seja, que surge quando decidimos caminhar em direção à promessa. Jericó representa a primeira muralha que se levanta para intimidar e gerar dúvidas. Meu Deus, olha que difícil, é impossível. Jericó representa o primeiro teste de confiança, né? Ou seja, onde Deus observa se o povo, né? O povo crê na sua voz ou crê nas circunstâncias. Queridos, você consegue entender que aqui é um teste de fé? É uma provação de fé. A primeira demonstração clara de que quem luta pelas promessas não é o homem, mas o próprio Deus. Amém, queridos? Se você crê, quem que crê que tem uma promessa de Deus aqui? Amém, queridos? Posso falar uma coisa para você? Se você crê que você tem uma promessa de Deus, saiba algo, Deus luta por você. Por quê, queridos? Porque Deus é tão interessado quanto de que a promessa que Ele te deu se cumpra na sua vida. E Ele vai fazer de tudo, Ele vai trabalhar para que isso aconteça. Basta a mim e a você apenas uma coisa. O que, pastor? Fé. Então duas coisas. Fé, a primeira. E qual que é a segunda, pastor? Não atrapalhe Deus. Amém, irmãos? Não atrapalhe Deus, deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus abrir os caminhos. Deixa Deus te dar a estratégia. Deixa Deus direcionar, queridos. Deixa Deus falar com você. Jericó era uma barreira visível, mas a verdadeira guerra estava invisível. Era a guerra pela fé do povo. O desafio ali, queridos, não era a muralha, era o povo crer. O desafio ali não era a imensidão do que tinha pela frente para ser conquistado, mas era sim fazer com que aquele povo cresce. E amados, antes de permitir Israel avançar em direção às demais conquistas, Deus precisava quebrar o orgulho da terra e também fortalecer o coração do seu povo.
E muitas vezes é isso que vai acontecer, queridos. Antes de Deus permitir que você avance, Ele vai quebrar o orgulho e vai fazer você dependente dele. Vocês estão aqui? Amém? E essa parte de quebrar orgulho e fazer dependente é difícil, sim ou não? É difícil, irmão. Mas Deus queria mostrar que Canaã não seria conquistado por mérito humano, por inteligência, por força militar, mas seria conquistada por dependência. Quem é dependente de Deus? Amém? Se você não é, você é. Agora, em nome de Jesus, vai ser. Amém, queridos? Amém? Porque, cara, a gente tem que aprender a ser dependente de Deus. O povo no deserto, ele foi para o deserto para aprender a ser dependente de Deus. Por que no deserto, queridos, o que tinha? Nada. Só muita areia, sol, né? E, cara, e agora? Agora, mano, é esperar que Deus faça algo por mim. Mas eles continuavam andando, amém? Então, queridos, por isso que a primeira vitória não foi uma luta comum. As outras vitórias você vai ver o povo de Israel empunhando espada, mas a vitória sobre Jericó não é uma batalha de espada, não é uma guerra com espada. Deus começa o seu plano derrubando justamente aquilo que os homens diziam impossível cair. Eu te faço uma pergunta: o que você tem dito para você que é impossível cair na sua vida? O que você tem falado que é impossível? Ah, isso é impossível. Ah, não, esse é impossível. Aquilo é impossível. Aquele outro é impossível. Aquele irmão é impossível. Ah, a minha família é impossível. Minha esposa é impossível. Meu marido é impossível. Meus filhos é impossível. É impossível para você. Para Deus não. Para Deus não é impossível. Deus é especialista, queridos, de mudar situações impossíveis para o homem em milagres poderosíssimos. Então, amados, ele inicia a caminhada do povo mostrando que não existe muro tão alto que ele não possa tocar, não existe fortaleza tão sólida que ele não possa abalar. Eu não sei qual é o muro que está sobre a sua vida, eu não sei qual a fortaleza que está sobre a sua mente, mas o Deus que você está buscando, Ele é capaz de derrubar muralhas e é capaz de derrubar fortalezas. Amém? Quem crê nisso? Amados, Deus derruba Jericó para dizer a Israel e a mim e a você nos dias de hoje que nenhuma muralha consegue impedir o plano divino quando um povo marcha em fé. Queridos, quando um povo permanece obediente, quando um povo confia na voz do Senhor acima de todas as circunstâncias, eu preciso confiar, eu preciso acreditar, eu preciso caminhar debaixo daquilo que eu declaro que tenho, fé. Eu preciso ter a atitude de pessoa que tem fé. Josué 6, versículo 1, vamos caminhar por esses versículos aqui. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Queridos, preste atenção. Olha a frase ali: rigorosamente fechada. O que isso indica? Indica um medo profundo dos moradores daquela terra diante de Israel. Por que eles fecharam as portas? Porque eles estavam com medo do povo que estava lá fora, né? A muralha, queridos, não era apenas uma muralha de pedra, era uma resistência espiritual, era a tentativa humana de impedir o avanço do plano de Deus. Então, aqueles homens acreditavam que a muralha ia impedir o Deus de Israel de avançar sobre a cidade. Eles acreditavam nisso. Há muros que se levantam na mente, há muros que se levantam nas emoções, nas famílias e até na nossa cidade. Muralhas que se erguem, queridos. Mas, amados, tenho algo para dizer para você: nenhum muro humano é capaz de segurar o mover de Deus. Amém, queridos? Nenhum. Nada pode parar os planos de Deus. Aí a gente entra em Josué 6:2, diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Preste atenção, deixa na tela. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei. Queridos,
Aquilo ali é um verbo. E ele está, queridos, no passado. Ou seja, já aconteceu. É algo que já se cumpriu. Ele não está dizendo eu entregarei. Ele não está dizendo se você fizer eu entregarei. Ele já está dizendo eu entreguei. Ele disse eu já cumpri. Então, amados, a vitória aqui ela já existia antes da marcha começar. Antes do povo se movimentar, a vitória já existia. Israel não marchou para conquistar Jericó. Ela marchou para manifestar o que Deus já havia decidido fazer, amém, irmãos? E o que Deus chama a mim e a você nesse tempo, queridos, não é marchar para conquistar algo que Deus já prometeu para você, porque Ele falou que vai fazer, amém, irmãos? Mas é marchar para manifestar, queridos, a glória de Deus, a manifestar, queridos, o poder de Deus. Deus já fez eu andar como alguém que já recebeu a promessa de Deus. Vocês entendem isso, queridos? Às vezes a gente fala assim, o que Deus fazer, cara, Deus já liberou isso dali. Sabe o que eu tenho que começar a falar assim? Isso no mundo espiritual já aconteceu. Eu só estou agora trabalhando para manifestar no natural. Amém? Porque já é real. Já é real, irmão. Aquilo que Deus prometeu para você já é real. Então as promessas de Deus não começam quando você vê o milagre. Começa quando Ele fala. Quando Deus falou, a promessa já começou. Quando Deus liberou a palavra, algo já está acontecendo. Então a muralha já estava vencida antes da primeira volta. Irmão, a muralha que está diante de você, ela já caiu diante de você. Mesmo que os seus olhos não enxerguem, mesmo que você não possa ver, essa muralha já não está mais aí. Por quê? Porque Deus falou que ela já é por terra, amém, irmãos? Então, amados, as promessas de Deus não começam quando nós vemos, mas quando nós ouvimos. Ouvimos quem? Deus, quando Ele fala. Josué 6, versículo 3, 4 diz: Vós sois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Amados, a ordem divina aqui é totalmente ilógica aos olhos humanos. Para um exército de guerra, é totalmente contrário àquilo que eles são acostumados a fazerem. Então, na cultura de guerra da época, e até nos dias de hoje, queridos, é natural marchar, né, e ostentar tanques de guerra, fuzis, né, e eles, naquela época, cara, eles marchavam gritando, batendo nos seus escudos, para quê? Para fazer barulho, para amedrontar o inimigo. Era natural esse movimento, era normal isso acontecer. Então marchar em silêncio era um absurdo. O normal era atacar, era gritar, era intimidar, era pressionar, queridos. Mas eles não estavam debaixo do normal dos homens, eles estavam debaixo do normal de Deus. E aqui está a diferença. Então, amados, Deus ensina que obediência vale mais que lógica. Amém, irmãos? Obediência vale mais do que a lógica humana. O número 7, ele simboliza plenitude, ele simboliza perfeição, ele simboliza tempo completo de Deus. Então o número 7, queridos, ele tem um significado muito grande na Bíblia. Plenitude, perfeição, tempo completo de Deus. É quando algo se completou, quando algo é quando a perfeição de Deus se manifestou, quando a plenitude de Deus se manifestou. Isso não tem que fazer sentido, queridos. Tem que só seguir, obedecer. E na hora certa você vai ver as muralhas caírem diante de você. Então, amados, muitos querem vitória sem processo. Muitos querem que as coisas aconteçam, cara, assim, poxa, seria tão bom se Deus fizesse isso na minha vida. Mas para todas as coisas existe um processo. E processo, queridos, ele exige algo de mim e de você.
Ele vai pôr eu e você para andar, para desenvolver algo neste contexto aqui, a fé, a obediência, né? Não estou vendo, mas eu estou andando. Então assim, queridos, milagre sem obediência não acontece, né? Outra coisa, as pessoas querem conquistar sem ser perseverantes, também não rola. Quer conquistar, irmão, seja perseverante, permanece, fica firme. Está doendo, permanece mais um pouco, continua mais um pouco, dá mais um passo, e outro passo, e outro passo. Cara, tem dia que você vai estar melhor, tem dia que você não vai estar tão bem assim, mas continua, segue no processo, segue caminhando, vai obedecendo. Deus falou, Deus vai fazer. E eu vou seguindo, vou caminhando. Aí eu entro lá em Josué capítulo 6, versículo 5. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. Ele diz ali: o muro da cidade cairá abaixo. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Queridos, o grito aqui não era emocional, não era algo, cara, da alma, era algo profético, era algo espiritual, não era uma força vocal, era uma reação espiritual, um comando de Deus. Era algo, cara, que estava debaixo de uma direção. Então o toque das trombetas, o chofar, ele simbolizava e ele simboliza. Por isso que se toca chofar, queridos. Quando vocês verem ali o Javan tocando um chofar, que eles isso tem uma representação simbólica, ou seja, é uma guerra espiritual acontecendo. Segundo ponto, é um anúncio do mover de Deus. Então assim, quem tocava o chofar estava anunciando para o povo, se prepare que o mover de Deus está chegando. Era isso que eles estavam fazendo. Outra coisa, era uma declaração de vitória. Povo, vamos avançar que a gente vai conquistar. Resumindo, queridos, o muro cai porque o espiritual toca o natural. O muro que cerca muitas vezes a sua vida, que te impede de viver a vontade de Deus, queridos, ele cai diante de você quando você permite o espiritual tocar o natural. Quando você permite, queridos, as mãos de Deus tocarem a superfície. Aí você vê coisas incríveis acontecendo. Quando a igreja ora, quando a igreja adora, decreta em fé, queridos, o mundo espiritual ele reage. Há muros que só caem quando a boca da igreja se abre para declarar aquilo que Deus disse, queridos. Deus não colocou a igreja simplesmente porque, poxa, Deus estava lá sem fazer nada e falou assim: vou colocar uma igreja lá para aqueles caras ter onde ir, domingão. Não é por isso, irmão. A igreja tem um papel fundamental na sociedade. A igreja tem um papel fundamental, queridos, nos planos de Deus dentro de um lugar. E uma delas, queridos, é ser voz profética naquele lugar. É estar diante das pessoas, queridos, proferindo a vontade de Deus, declarando palavras de ordem, trazendo decretos espirituais sobre o natural. Este é o papel da igreja. Então quando eu me movimento nesse sentido, queridos, eu estou sendo um instrumento, eu estou sendo uma boca sendo usado por Deus. Então, amados, Jericó, ele representa fortalezas espirituais, representa estruturas internas e externas que tentam bloquear o avanço do propósito de Deus na vida do seu povo. Não são só muralhas de pedra, são muralhas na alma, são muralhas no espírito, muralhas nas circunstâncias e até na mente. Queridos, por isso que a Bíblia diz, Romanos 12:2, cara, para viver a perfeita, agradável, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que eu me permita ter transformação de mente. E essa transformação da mente, ela vem através, queridos, do Espírito de Deus, ou seja, o espiritual tocando o natural, o espiritual agindo no natural, movendo no natural, porque o Espírito Santo vem e começa a falar a mim.
e eu permito que Ele haja em mim. E então, queridos, as coisas de Deus começam a fazer sentido, e você começa a ver, cara, que muitas coisas que você faz ou deixava de fazer, amados, aquilo começa a não fazer mais sentido para você. Por quê, queridos? Porque você passou a dar ouvido à voz do Senhor, porque você passou a dar ouvido a Deus, o que Deus está falando. Então, amados, Jericó, ele representa toda essa estrutura, sabe, de muralhas assim na mente, na alma, no coração, nas circunstâncias, e ela simboliza padrões de pensamento. Jericó representa padrões de pensamentos que tentam nos prender no passado e impedir uma nova mentalidade de reino. Pessoas não conseguem se mover, não conseguem romper a sua mentalidade. Ah, eu sou assim mesmo. Cara, você não é assim. A partir do momento que você tem um relacionamento com Cristo, a Bíblia diz que você é nova criatura. Você é nova criatura. Então, amados, eu preciso assumir o padrão do reino. Eu preciso assumir a identidade do reino, porque o Senhor falou que eu sou nova criatura. O Senhor disse para mim que eu sou nova criatura. E muitas vezes eu fico tentando forçar. Não, mas pai, eu sou assim mesmo. Deus fala para você, você não é, queridos. Isso, cara, é a muralha de Jericó sobre a sua mente que precisa cair, precisa ser quebrada. Pecados que resistem, hábitos. Cara, tem hábitos na vida de muitas pessoas, em áreas não tratadas, que insistem em não se submeter ao senhorio de Cristo. Às vezes a gente se converte, a gente coloca determinadas coisas nas nossas vidas debaixo do senhorio de Cristo. Isso aqui eu entrego para Deus, isso aqui eu entrego para Deus. Mas tem áreas nas nossas vidas, irmãos, que não estão debaixo do senhorio de Cristo. Estão no nosso controle, estão na força dos nossos braços, estão nas nossas mãos. E amados, não tem como você administrar parte disso. Ou você entrega tudo para Deus, ou Deus não consegue controlar. Por isso que a Bíblia fala, não tem como servir a dois senhores, porque eu vou agradar um e vou desagradar a outro. Então, queridos, pode ter certeza que quando você não está agradando a Deus, você está agradando o diabo. É simples, é 1 mais 1, queridos. É lógica. E quando eu agrado a concorrência, o que eu faço? Cara, se eu quero viver com Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo e volto para Deus. Eu me conserto, eu organizo os meus pensamentos, a minha mente, falo para Deus, Pai, me ajuda a seguir, me ajuda a caminhar, me ajuda a ir em frente. Então, amados, eu preciso submeter todas as áreas da minha vida a Cristo. Áreas que não estão debaixo desse senhorio, queridos, são fortalezas, queridos, como Jericó sobre minha vida. Opressões espirituais. Que é isso, pastor? Setas ocultos que tentam sufocar a fé, que tentam sufocar a alegria, a caminhada. Pô, você está caminhando com Deus e de repente bate aquela tristeza, aquele desânimo, aquela vontade de abandonar tudo e largar tudo. Sabe o que é isso, queridos? É Satanás lançando setinha na tua mente. É Satanás jogando setinha. Não, isso não vale a pena, isso é ruim. Ah, essa parada de igreja não tem nada a ver. Você está ligado que isso daí não funciona. Você era mais feliz quando você estava fazendo outras coisas. Você veio para a igreja, só tem regra. Você vem para a igreja agora, só é isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode. Meu, a palavra diz assim: posso tudo, mas nem tudo me convém. Eu tenho que examinar o meu coração e entender quem eu quero agradar, irmão. Quem eu quero agradar? Deus? Porque se eu quero agradar a Deus, a Bíblia diz algo muito forte. Cristo diz assim: aquele que quer vir após mim, ele diz uma coisa muito, muito poderosa: negue-se a si mesmo. Ele não está falando negue a igreja, negue as coisas de Deus, negue o irmão, negue isso, negue aquilo. Ele fala negue-se a si mesmo. Porque, queridos, teu maior adversário não é o capeta, é você. Teu maior inimigo não é o diabo, é você mesmo. E é aqui que você tem que lutar, é contra você, contra os teus hábitos, contra as tuas vontades, contra eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, não é, se é o que Deus mandou você, é o que Deus falou a teu respeito, amém, irmãos? Então, setas de Satanás, eles tentam sufocar a nossa fé, a nossa alegria.
Cara, o que tem de pessoas, cara, que não conseguem manifestar a alegria de Deus. Pô, mas serve o Senhor, lê a Bíblia, ora, mas não tem alegria no coração. Já parou para pensar que tem algo errado, sendo que a palavra diz que o Senhor é minha alegria? Já parou para pensar, queridos, que tem algo que não fecha nessa conta? Por que eu sirvo um Deus que não me faz alegre? Então tem alguma coisa aqui que não está fechando. Será que tem algo que eu preciso colocar debaixo desse senhorio? Será que tem algo, cara, que eu tenho que dar um passo para trás e entender que eu posso estar falho sim, posso ser errado sim, tem algo que eu preciso renunciar sim, tenho que abrir mão sim, para que eu possa receber dessa alegria. Receber dessa alegria, queridos. Cara, a maior satisfação que eu tenho nesses dias é poder servir a Deus. A maior alegria que eu tenho, queridos, não é o que eu conquistei, não são os bens que eu tenho, não é meu emprego, não é tipo as coisas materiais que eu conquistei, queridos. É eu poder ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu vejo isso como um privilégio da parte de Deus, cara. Sabe, algo assim que para mim faz toda a diferença. Sabe por quê, queridos? Porque ontem eu era um instrumento nas mãos de Satanás, hoje eu sou um instrumento nas mãos de Deus. E entre servir Satanás a Deus, eu prefiro servir a Deus. Hoje eu escolho servir a Deus, hoje eu escolhi servir a Satanás. Só que, queridos, existe uma batalha acontecendo, aonde Satanás deseja muito que eu volte a servi-lo, que eu volte a fazer as coisas que eu tinha antes. Você acha que não tem seta na mente? Você acha que não vem acusação? Você acha que não vem, cara, tipo aquele momento bad, né? Aquele momento onde, nossa, que bad que eu tô hoje. Claro que vem, irmão, mas cabe a mim esmurrar o meu próprio corpo. Cabe a mim esmurrar a mim mesmo, queridos, para que eu me torne totalmente dependente de Deus, totalmente refém, totalmente escravo. Como assim escravo, cara? Eu prefiro ser escravo de Deus do que Satanás. Então, assim, Deus não me trata como escravo, Ele me trata como filho. Amém, queridos? Deus me chamou para ser filho. Essa é a minha identidade. Eu sou. Você é filho de Deus, irmãos. E fale isso com convicção, com determinação, com toda a certeza, com toda a fé. Eu sou filho de Deus, amém? Com toda a certeza, irmãos. Circunstâncias, Jericó simboliza também circunstâncias impossíveis, situações, queridos, que humanamente parecem fechadas e sem solução. Portas que você olha assim, meu, isso aqui é impossível de se abrir, cara, não acontece, não muda, meu Deus. Então, amados, Jericó representa realidades que desafiam a promessa. Quando tudo ao redor grita, não vai dar, enquanto Deus está dizendo, eu já entreguei. Quando as pessoas ao teu redor estão falando, não vai dar, Deus está dizendo assim, eu já entreguei. Quando as circunstâncias, até você mesmo está dizendo, não vai dar, Deus está falando assim, eu já entreguei. Eu já entreguei. Muitas vezes a gente olha assim, isso não tem mais solução, Deus está falando para você, eu já entreguei. Não tem mais como acontecer, isso é impossível de acontecer. Deus está falando para você, eu já entreguei. Eu já até descansei, não vou mais nem procurar a solução para essa realidade, para essa situação na minha vida. Queridos, Deus está falando para você, eu já entreguei. Eu já coloquei diante de você, é teu, tome posse. Haja como alguém que já ganhou, que já recebeu. Então, amados, a muralha não é apenas um obstáculo externo, ela representa tudo aquilo que tenta te impedir de viver o que Deus já determinou. Tudo que tenta roubar a tua fé, atrasar tua caminhada, te convencer de que a promessa não é para você. Quantas pessoas, queridos, começam muito bem, mas não conseguem ter constância, se tornam instáveis. Por quê, queridos? Porque dão ouvidos a essas vozes e passam a acreditar de que realmente, queridos, não podem, não conseguem, não é possível, não é para elas. Irmãos, Deus deu o Filho dele por amor a você. Deus entregou o Filho dele por amar tanto você. A
Bíblia diz que Ele te amou tanto, que deu o seu unigênito para demonstrar este amor, para que você não perecesse, desde que você creia. Então, irmãos, Jericó é o símbolo de toda a resistência espiritual que se levanta para barrar o avanço do povo de Deus. Jericó, queridos, é o símbolo daquilo que te bloqueia, é o símbolo daquilo que te impede de avançar, é o símbolo daquilo que te impede de viver a vontade de Deus. Isso tudo representa Jericó, mas da mesma forma, a fé que derruba muralhas não é uma fé comum. Não é uma fé comum, queridos, não é uma fé emocional, não é uma fé sazonal, não é uma fé superficial, queridos. A fé que derruba muralhas é uma fé madura, é uma fé resistente, é uma fé alinhada ao céu. Queridos, é algo forte, algo que queima, é uma determinação. Tem coisas, queridos, que a gente faz com a maior determinação do mundo, ninguém te para. Só que tem outras, queridos, que a gente desacredita, que a gente vacila. Então essa fé que a gente está falando, ela é composta por atitudes espirituais que movem o coração de Deus e estremece o reino das trevas. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas ela também nos dá a entender através desse versículo, queridos, que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia fala isso, se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu falarei para aquele monte, sai daqui, vai para lá. O que ele está dizendo, queridos? Que nossa, se você tiver uma fezinha pequena assim, cara, você vai falar para essa parede se move, ela vai se mover? Não, ela não está falando isso. Ela está falando que se tua fé for pequena, focada no lugar certo, queridos, ela faz milagre na tua vida. É isso que ela está falando. Se você tiver uma fé pequena, mas uma fé na direção certa, queridos, isso faz milagre. Então, amados, a fé que a gente está falando, ela é uma obediência silenciosa. Quando você continua marchando mesmo sem ver mudança. Pastor, não acontece nada, continue marchando. Pastor, não muda nada, continue marchando. Pastor, poxa, já estamos aí tanto tempo, não acontece nada. Cara, continue marchando. Por quê? Porque você acredita naquele que te deu a palavra. Você acredita naquele que liberou a palavra sobre a sua vida. Então, queridos, aqui a gente também tem a atitude de perseverança quando nada muda. Porque a fé não depende de sinais, depende da voz de Deus, queridos. Então, cara, eu não preciso ver as coisas acontecer, eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Vai dar certo, vai acontecer. Vai acontecer. Então, assim, essa atitude que ele está falando aqui, queridos, é a adoração antes da vitória. Preste atenção nisso, queridos. É quando você adora a Deus antes mesmo de ver a vitória, antes mesmo de você conquistar. Não aconteceu, mas você está adorando a Deus. Não aconteceu, mas você está lá, queridos, glorificando, exaltando o teu Deus. Porque quem adora antes do milagre mostra que confia no Deus do milagre. Quem adora antes do milagre, queridos, mostra que aquele que falou é fiel para cumprir a palavra dele. Então é o mesmo que, cara, eu estou buscando aquele que abençoa, não a bênção. Eu estou indo atrás, queridos, daquele que tem poder para fazer, mas não pelo poder dele, pelo que ele é, pelo que ele significa, pelo que ele representa. Amados, essas atitudes são decretos alinhados com a palavra de Deus, declarações que ecoam no céu e fazem tremer a terra. Sabe, queridos, quando você começa a falar, tipo, a gente começou esse culto, eu abri com os salmos. E o que eu falei nesses salmos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, dai-me um espírito inabalável. O que eu estou fazendo, gente? Decretando, declarando. Eu estou orando a palavra do Senhor e falo, liberando essa palavra sobre a minha vida. Quando eu falo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu estou dando um decreto. Eu estou declarando aquilo, mas eu tenho que crer nisso. Não são palavras vazias, queridos, não são palavras simplesmente jogadas ao vento. Eu acredito nisso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando eu falo assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas, amados, vamos orar isso de uma forma diferente.
Pai, eu sou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e debaixo da sua sombra, ó poderoso, eu descanso. Vocês entenderam que é diferente? Porque quando eu falo aquele, eu posso falar aquele, mas e quando eu falo eu sou esse cara que está ali? Eu sou essa pessoa que descansa. Eu sou esse que habita nesse esconderijo. Eu sou aquele que anda no vale da sombra da morte, e mal nenhum me alcançará. Por quê? Porque aquele que luta a minha guerra está à minha frente. Porque aquele que me sustenta, que me provê, está à minha frente. Então, queridos, é decreto, é coragem para continuar marchando. Tem que ter coragem para continuar marchando, irmão. Mesmo quando os pés cansam, quando os olhos não veem, a alma quer parar. Porque, queridos, quem quer parar não é o espírito, é a alma. É a alma da gente que quer parar. É os teus sentimentos, os teus desejos, as tuas vontades. É isso que quer parar. Mas não é o espírito. O espírito quer falar com o espírito. O espírito quer se relacionar com o espírito. E eu e você somos corpo, alma e espírito. Por isso que a gente fala, né? Há uma guerra espiritual acontecendo, onde a carne milita contra o espírito. Quem é a carne é a alma. É as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus desejos, que estão militando ali, ou seja, estão em guerra contra o espírito. O espírito que quer viver a vontade de Deus, quer viver os desejos de Deus. Mas às vezes, irmãos, eu estou fazendo o quê? Estou dando ouvidos, queridos, para aquilo que os meus desejos querem, ao invés de perguntar: Senhor, qual que é o teu desejo? Qual é a tua vontade? Qual é o teu propósito? Amados, a fé não é barulho movido por emoção. É barulho movido por convicção. Eu creio. É o grito que nasce do altar, queridos, não da alma. Culto passado a gente falou, queridos, que antes da espada vem o altar. Antes da espada, irmãos, vem o altar. E nessa hora nós entendemos o que é estar, queridos, neste lugar que é chamado de altar. Porque neste altar é onde você vai soltar gritos, queridos, que tem poder para derrubar muralhas. É neste altar, queridos, aonde você vai berrar, aonde você vai soltar gritos, queridos, que todas as muralhas de Jericó que cercam mente, corpo e alma, eles caem. Eles caem, queridos. Por quê? Porque eu estou no lugar que Deus pediu para eu estar. Eu estou no altar, queridos, estou adorando a Deus. Então, é o brado que não vem de um coração agitado. Não é agitação, meu irmão. É um espírito cheio de fogo de Deus. É um espírito queimando, queridos, pela presença de Deus. É o tipo de fé que faz a muralha ouvir antes do inimigo reagir. Irmãos, porque quando um povo cheio do Espírito levanta a voz, o céu se abre e a terra responde. Quando você, querido, cheio de fé, levanta a sua voz, irmãos, o céu se abre sobre a sua vida. O céu se abre sobre você. E a terra responde. É o espiritual tocando o natural. É o espiritual tocando o natural. Então, amados, às vezes dentro da tua casa, que eles não tem ninguém que crê, mas tem você. Tem você. Você é a luz desse lugar. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Você é aquele que atrai a presença para esse lugar, queridos. Você é aquele que busca a Deus, adora ao Senhor, queridos. E amados, aonde há luz não há. Então, amados, se você é a luz nesse lugar, não tem treva. Se você é a luz nesse lugar, queridos, as trevas se dissipam. Tudo é tocado pela presença do Senhor. Então comece a ser luz. Pastor, eu estou tentando, continue. Pastor, eu me esforço, continue. A gente está falando de marchar, a gente está falando, queridos, de perseverar. Você só vence, queridos, se você continuar. Você só vence se você permanecer. Ninguém vence, queridos, porque desistiu. As pessoas vencem porque continuaram, que foram até o final. Então, amados, esse é o tipo da fé que faz a muralha ouvir. Você não precisa gritar, queridos.
invade você, só aquilo que toca o teu coração, querido, já é suficiente para mexer nas estruturas dessa muralha. Essa é a fé que derruba Jericó ontem, que derruba Jericó hoje e derrubará Jericó amanhã. Amém, queridos? Quem crê nisso? Para terminar, queridos, nem toda muralha cai na primeira volta. A obediência continua preparando, a obediência contínua, ela prepara a atmosfera. Às vezes, queridos, a gente chega e a gente dá o grito assim, a muralha não cai, não quer, tem, sabe aquelas coisas que parece que resistem, aquelas coisas que você luta, parece que não muda. Amados, nem toda muralha cai na primeira volta, mas a tua obediência contínua vai preparando o ambiente, queridos, vai cercando aquele lugar. Israel marchou por 7 dias, dando 6 voltas silenciosas. Eles só marcharam, queridos. E no sétimo dia, eles deram 7 voltas, silenciosas também. Até que o comando divino liberou então o brado. E daí o milagre aconteceu. A muralha não caiu na primeira volta, irmãos, nem no primeiro dia. Caiu quando a obediência chegou ao ponto que Deus determinou. Então a muralha na sua vida, ela não vai cair por quantidade de voltas que você está dando. A muralha na sua vida vai cair, queridos, quando a obediência chegar ao ponto que Deus determinou. Aquilo que Deus determinou, queridos, vai e eu te mostrarei. Para onde, Senhor? Só vai e eu vou te mostrar. Quando chegar a hora certa eu vou te mostrar. Quando chegar no lugar certo eu te mostro. Só continua andando, só continua fazendo. Então, amados, isso nos ensina que a fé persevera até o fim, mesmo quando não existem sinais visíveis de mudança. Mesmo quando você não enxerga a mudança, irmão, você continua obedecendo, você continua caminhando, você continua seguindo. A igreja precisa dessa constância. A igreja precisa da constância. Às vezes a gente determina, agora eu vou para a igreja. Queridos, não vá para a igreja, vá para Cristo. Porque se você vai para a igreja, queridos, qualquer coisa que acontecer na igreja te tira da igreja. Qualquer situação dentro da igreja, o irmão olhou errado para você, pronto, já não vou mais na igreja por causa do irmão que olhou errado para mim. Aí eu não entro naquela igreja por causa do pastor, por causa do líder, por causa disso, por causa daquilo. Mano, vá por causa de Cristo, irmão. Vá por causa de Cristo, irmão, que você vai entender que as coisas funcionam. E permanece, fica no lugar onde Deus mandou você ficar. Às vezes a gente fica pulando de galho em galho, de galho em galho, de galho em galho, queridos, não consegue criar raiz em lugar nenhum. Fica onde Deus mandou você ficar. Fica no lugar que Deus falou para você ficar, queridos, porque é neste lugar que manifesta a glória de Deus. É nesse lugar que você vai chegar no ponto de obediência determinado por Deus. Então, queridos, a igreja precisa de constância, fé para começar, mas também precisa de fé para terminar. Não dá só para eu começar as coisas e deixar pela metade. Eu tenho que ir até o final. Não dá para eu ficar nessa, uma hora vai, uma hora não vai. Cara, vai até o final, irmão. Depois passa o tempo, a gente fala assim, por que eu não fiz? Só que isso, que eles não te levam no lugar que Deus determinou para você. Você questionar por quê, se, mas não faz, irmão. Só permanece, continua, vai andando, vai andando, vai andando. Deus vai te dar a revelação, Deus vai te mostrar o caminho, Deus vai te suprir, vai te mandar um maná, vai abrir, que Ele vai tirar água de pedra se for necessário. Basta que você obedeça. Irmãos, a vitória, ela é coletiva. Ela é coletiva, irmão. Ninguém derruba a muralha sozinho. Deus escolheu derrubar Jericó através de um povo que marchou unido, não por causa da força de um homem, mas pela obediência coletiva. A conquista não veio de um herói isolado, mas de um corpo alinhado, irmãos. Não era Josué caminhando sozinho em volta de Jericó, queridos, era o povo de Deus marchando silenciosamente debaixo de obediência. Nenhuma muralha permanece de pé, queridos, onde há unidade.
Nenhuma muralha permanece de pé, queridos, quando a igreja marcha junta, em oração, em visão, em santidade. Uma igreja santa manifesta a glória de Deus, uma igreja santa manifesta o poder de Deus, uma igreja santa manifesta sinais de Deus. Mas às vezes a gente quer viver o sobrenatural de Deus, queridos, mas a gente não quer viver, queridos, a obediência. A gente não quer ser obediente. É como se eu chegasse para Deus: Senhor, eu vou, mas tem que ser do meu jeito. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Quem manda é Deus. Quem faz é Deus. Quem conserta, quem arruma é Deus, irmãos. É sempre Deus. É Deus que vai arrumar, é Deus que vai colocar. Só obedeça. Algumas guerras se vencem em silêncio, irmão. Antes de grande brado que derrubou os muros, houve um tempo de absoluto silêncio. E esse silêncio não significava dúvida, irmão, medo ou falta de fé. Pelo contrário, era um posicionamento espiritual. Israel marchava calado porque estava aprendendo a confiar não no barulho, mas na voz de Deus. Irmão, ninguém ouve voz de Deus em meio ao barulho. Ninguém ouve voz de Deus em meio à multidão. Por isso que a palavra de Deus me ensina a ir para o meu secreto, porque no meu secreto eu falarei ao meu Pai, o meu Pai me ouvirá no secreto. Converse com o Pai. O silêncio era obediência, era reverência, era prova de que a fé estava firme mesmo quando nada acontecia visivelmente. Às vezes, amados, Deus nos manda silenciar não para nos calar, mas para nos fortalecer por dentro. Às vezes Deus chega para você e fala assim: fique quieto. Fica quieto. Não é para que você perca a voz, é para que você cresça por dentro. Cresça. Queridos, sábio é aquele que sabe ouvir. Sábio é a pessoa que para ouvir. Porque todo mundo gosta de falar, blá, 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 blá. Mas em vez de falar, pare e ouça. Comece a prestar atenção no que Deus está falando. Comece a perguntar para Deus: Pai, mostra para mim o meu erro. Porque é muito fácil chegar para Deus: Senhor, olha o erro do meu irmão. Olha o erro do meu esposo, da minha esposa. Olha o erro do meu filho, dos meus pais. Mas já parou para pedir para Deus mostrar os teus erros? Já parou para perguntar para Deus: Senhor, deixa eu enxergar os meus erros diante do Senhor? Porque o que vai te curar, queridos, não é apontar o dedo para os erros do teu irmão. O que vai te curar é apontar os dedos para os teus. É quando você olhar no espelho e falar para você: você é essa pessoa, você é esse cara, é você, eu estou falando de você. É quando eu peço para Deus: Pai, deixa eu entender o que está me afastando de Ti. Deixa eu entender aquilo que me distancia do Teu propósito na minha vida. Queridos, o silêncio foi a preparação para o milagre. E às vezes Deus está falando para você nesse tempo: fica quieto. Só fica quieto, deixa eu falar com você. Ouça, porque eu vou dar o comando. Então você vai aquietar, você vai ficar quietinho, bem em silêncio ali. Sabe o que vai acontecer? Deus vai falar: grita. E a hora que Deus falar, grita, você grita. Aí você solta o brado daqueles, de alguém que venceu, de alguém, queridos, que pôs o inimigo no chão, de alguém que viu as muralhas caírem na sua frente, alguém, queridos, que berrou e as muralhas de Jericó se desmancharam diante de você. Quando Deus manda gritar, grite. Há um momento em que o Espírito rompe e o grito se torna um ato de fé, irmãos. Não é emoção, é obediência profética. Quando o povo abriu a boca, ativou o milagre, o som da fé liberou o que Deus já tinha determinado. Então, queridos, Deus precisa ouvir o som da sua fé. Deus precisa escutar o som da sua... Porque Ele falou assim que Ele já te deu, Ele já te entregou. Então, queridos, a vitória já é sua, mas Ele precisa ouvir agora, queridos, o som da sua fé. Qual que é o som da sua fé, queridos? Qual que é o som da fé que tem saído das tuas bocas, da sua boca? Qual é o som da fé, queridos, que tem sido processado na sua mente?
Qual é o som da fé, queridos, que tem exalado de você? Será que a sua fé tem sido suficiente para derrubar essa muralha diante de você? Irmão, a nossa igreja também tem muralhas, Rio Branco do Sul também tem muralhas, muralhas espirituais, muralhas culturais, muralhas emocionais, mas nenhuma delas resistirá ao avanço de um povo obediente, amém, queridos? Nada vai resistir, queridos, à obediência de um povo. Então, amados, deixa o som da tua fé alcançar os céus. Deixa o som da sua fé, queridos, chegar ao trono de Deus. Deixa Deus, queridos, ser tocado por isso. Deixa o som da tua fé, queridos, subir como um incenso de aroma suave e agradável às narinas do Senhor, a ponto do Senhor sentir cheiro da sua adoração. Deixa Deus sentir cheiro da sua adoração. Deixa essa adoração chegar até Deus. Queridos, eu quero te convidar a se colocar de pé. Mas não perca esse espírito, queridos. Não perca isso que está sendo criado, está sendo construído aqui. Santo, 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 santo Deus. Lerecanto e adrabaço. Eita. Comece a pensar, queridos, naquelas muralhas que tem te paralisado, aquilo que você consegue identificar. Comece a pensar, comece a mentalizar isso agora. Santo, 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 deribaço, rabaxo e andranarabaxo. Nesse momento fica apenas em silêncio. Feche teus olhos, queridos. Fique os teus olhos fechados. E começa a pensar. Só começa a mentalizar, queridos. Qual que é a muralha? Qual que é o obstáculo? Qual que é a dificuldade? É a família? É o trabalho? É a saúde? É a tua mente, os teus pensamentos? Que você não consegue entregar. O que tem no pedido? Mentaliza isso. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos nesse momento que as muralhas, Pai, as muralhas que cercam a vida dos meus irmãos, Pai, elas vão cair. As muralhas que cercam, Pai, esta igreja, Deus, no nome santo de Jesus, elas vão cair, Pai. As muralhas que cercam esta cidade, Deus, em nome de Jesus, elas vão cair. As muralhas da resistência espiritual, as muralhas da frieza, as muralhas da divisão, as muralhas da incredulidade, as muralhas do medo, as muralhas, Pai, que tem impedido os teus filhos de chegar ao Senhor, Pai. Essas muralhas serão abaladas essa noite. O Senhor libera sobre esta casa a fé que gera impacto. O Senhor libera sobre a sua vida a fé que gera impacto, a fé que faz você marchar, a fé que faz você profetizar, a fé que derruba fortalezas. Assim como Jericó caiu, cairão os muros que cercam famílias. Assim como Jericó caiu, cairão os muros que cercam ministérios, que cercam sonhos. Deus está levantando uma igreja que marcha com obediência, uma igreja que guerreia com adoração, uma igreja que se posiciona debaixo do senhorio do Senhor. Este é o tempo de brado, este é o tempo de soltar a voz profética, e nada poderá resistir ao mover do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, sobre a cidade de Rio Branco do Sul. As muralhas vão cair.
Comece a declarar, queridos, comece a declarar a muralha da tua vida no chão. Comece a profetizar, liberar palavras agora. Começa a dizer: a muralha sobre a minha saúde cai agora, a muralha sobre a minha família cai agora, a muralha sobre a minha mente cai agora, a muralha sobre a minha vida espiritual cai agora, a muralha que me impede de sentir a presença do Senhor cai agora. Comece a declarar, queridos, comece a liberar palavras de ordem. Querido, se você sente opressão neste momento, pastor, eu estou aqui, estou tentando me posicionar, mas há uma opressão muito forte sobre minha mente, uma mente confusa, uma mente de dúvida. Se você sente acuado, queridos, vem aqui, deixa eu orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com teu poder. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com teu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que das sombras. Vitorioso és a batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Tu me guardas. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti
estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, e eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. 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 Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti, Você pode ir além daquilo que você imagina que é possível para você. Porque o Deus que luta por você, Ele está à frente de você. Não há muralhas que possam ficar diante de você, porque Deus está indo à frente, essas muralhas estão caindo. muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu
caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas, sua voz acalma o mar e tira o medo que te assombras. Vitorioso essa batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus que derruba muralhas apenas com o som da nossa voz. Que a voz da nossa fé, o som da nossa fé, ela chegue diante do Senhor, chegue até o teu trono, o trono da graça, e ela gere, Senhor, uma reação dos céus. Que os céus toquem a terra, Senhor, porque a tua igreja se posiciona, porque os teus filhos se posicionam. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, agradecendo ao Senhor, porque eu sei, Pai, que essa noite, Pai, muralhas caíram diante de nós. Eu sei que nessa noite, Pai, muralhas caíram diante dessa igreja, muralhas caíram diante dessa cidade, Deus, em nome de Jesus. Por isso nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Louvado seja o Senhor, glorificado e exaltado seja o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Queridos, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. E essa oração confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você crê que Jesus é Filho de Deus e morreu naquela cruz por você, e se você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo essa noite, repete essa oração comigo. Coloca as tuas mãos, uma das tuas mãos sobre o teu coração e repete uma oração que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que tu és o Filho de e o Deus, Senhor morreu na cruz por mim. e o Senhor morreu na cruz por E mim. esta noite, E Senhor, esta noite, Senhor, eu declaro, tu és o único, tu és o único, suficiente, Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia. Queridos, eu quero descer aqui para que a gente possa encerrar esse culto orando um Pai Nosso, mas eu queria que você desse a mão para alguém. Vem cá, amor. Dá a mão para alguém aí do teu lado, né? Vamos em unidade dar a mão para as pessoas. Venham cá, gente, vocês vão ficar aí nesse cantinho? Venham cá, desça aqui o louvor também. Ó, a galera já, aí sim, aleluia, glória a Deus. Venham aqui, isso. Dá a mão lá, ó, ali, ó, isso, fecha aí, ó. Vamos fazer aí, ó. Amém? Como uma família, amém? Vamos orar um Pai Nosso então, para a gente encerrar? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha.
Glória para sempre. Levante uma das suas mãos, com o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito esteja contigo. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa e que você possa viver a plenitude da vontade do Senhor nesses dias. Que você consiga visualizar as muralhas que caíram diante de você essa noite. Que Deus testifique isso ao teu coração, ao teu espírito, e no nome de Jesus Cristo, aquelas muralhas que ainda resistem diante de você, elas vão cair, mas permaneça, porque Deus é fiel para fazer coisas incríveis. Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, que pensamos, que oramos, e no nome de Jesus Cristo, Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Amém, queridos? Quem pode dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor? Aleluia. Vamos fazer uma foto aqui para a gente terminar? Cadê aqui meu celular?